Vocês devem ter visto que no final da semana passada o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a ameaçar a democracia, as eleições. É claro que existem militares golpistas, mas existem os que não estão nessa. Outro detalhe importante a ser considerado: os pesos pesados do PIB se pronunciaram no manifesto defendendo a democracia, as eleições, a urna eletrônica e botando o capitão na parede. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção, ó. Porque hoje eu vou vir com uma daquelas minhas teorias, então vai ter que ser menos emoção mesmo. E mais razão, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Tá cada dia mais difícil conviver com os arrobos do presidente, não tá? Eu me estresso, sei que vocês também se estressam, mas a gente precisa manter a serenidade, por isso a respiração, porque o caos é o que ele quer. Hoje isso ficou ainda mais claro para mim. Me acompanhem aqui no raciocínio. Vocês devem ter visto que no final da semana passada o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a ameaçar a democracia, as eleições, o sistema político brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, todo esse show. Foi uma resposta à inclusão do nome dele no rol dos investigados dentro do inquérito das fake news na última quarta-feira. O motivo? Os ataques sistemáticos do presidente ao sistema de urnas eletrônicas e a propagação de mentiras sobre a lisura do pleito sem qualquer prova. Além dessa, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, enviou notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal contra o Bolsonaro para que seja investigada a tal live em que ele não mostrou prova nenhuma sobre qualquer problema no sistema eletrônico de votação. E não parou por aí, tá? Hoje, segunda-feira, data na qual eu estou gravando esse vídeo, o TSE enviou uma nova notícia-crime para o STF contra o presidente da República, dessa vez por vazar um inquérito sigiloso também para fazer a crítica ao sistema de urnas eletrônicas. Vendo que, quem sabe, os malfeitos dele não passem tão impunes quanto ele gostaria, o Bolsonaro foi para o ataque. Ofendeu Barroso. O meu amigo Thiago Anastácio deu uma sugestão muito boa no Twitter. Os advogados poderiam começar a sustentação oral no STF tratando os ministros bolsonaristas da mesma forma que o Bolsonaro tratou Barroso. Excelentíssimo senhor ministro filho da puta. Será que se fosse com eles tomariam alguma atitude mais enfática? Enfim, o ministro Fux, presidente do STF, em resposta, e dessa vez mais enfático, cancelou uma reunião que ocorreria entre os três poderes para apaziguar as coisas, porque está claro que o Bolsonaro não tem a intenção de apaziguar nada. Só fazendo um parênteses aqui, eu não estou sugerindo que de fato os advogados façam isso no começo das suas sustentações orais, mas seria interessante, né? Ver os ministros que defendem ou que pelo menos se omitem em relação a esse tipo de conduta do presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Luiz Roberto Barroso ouvirem o mesmo xingamento direcionado a eles. Ou a gente acha que tudo bem, ou não tudo bem, né? E para coroar essa confusão, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vai levar ao plenário da Casa a tal discussão sobre o voto impresso, mesmo depois de o assunto ter sido derrotado na comissão. O Bolsonaro está até apelando para um desfile de blindados para parecer forte. Eu tô com o Raul Jungmann, que já foi ministro da Defesa, na entrevista que ele deu para Camila Matoso, do painel da Folha de São Paulo. Para bons entendedores, essa conduta do Bolsonaro vai passar o sinal inverso. Está fazendo esse estardalhaço porque sabe que está fraco. E ao fazer esse estardalhaço, enfraquece, por exemplo, a imagem do Brasil no exterior. Bom para você que ainda está fechado com o Bolsonaro pensar. O show que ele faz pensando nos interesses próprios prejudica você como cidadão brasileiro. E você ainda aplaude. O nome que tem isso eu deixo para vocês dizerem. E já circulam notícias aí, que aliás não são notícias novas, mas também em relação a esse desfile, que o pessoal da Marinha está mais entusiasmado, o pessoal do Exército não está tão entusiasmado assim. Então o Bolsonaro, nessa ânsia de se mostrar poderoso, pode tornar mais patente o racha interno das forças. No meio dessa confusão toda, eu queria propor algumas reflexões para vocês, coisas sobre as quais eu já falei no Instagram e no Twitter, mas acho bom falar aqui. Tem um vídeo antigo aqui no YouTube, do ano passado, dizendo que o Bolsonaro, quando colocou os militares na gestão da saúde, estava dando um jeito de amarrá-los bem amarradinhos na catástrofe que é o governo Bolsonaro. Ele colocou um general da ativa, Eduardo Pazuello, como ministro da Saúde e encheu o Ministério de Militares de diversas patentes. Não existe falar em gestão da saúde do governo Bolsonaro, da pandemia da Covid-19, sem falar nas Forças Armadas. Foi o laboratório do Exército que fabricou a cloroquina, vocês lembram? Bom, daí, quando a CPI começa a investigar a gestão da pandemia e fica claro que o Ministério da Saúde pode estar envolvido em diversas atividades suspeitas, os militares vão para o centro do alvo. O apuro que setores das Forças Armadas estão passando com todas as denúncias
vem de uma armadilha que foi colocada pelo próprio presidente. E eles sentiram a pressão. Foi mais ou menos nessa época que o ministro da Defesa, o general Braga Neto, teria feito a interlocutores uma ameaça tipo Bolsonaro à democracia. Ele negou, mas vocês lembram, né? Em defesa do tal voto impresso, colocando em risco as eleições. Ok. Quando a gente pensa nas ameaças do Bolsonaro, a gente está falando de uma ameaça de golpe. Então a conta que deve ser feita é ver quem tem mais força, o lado da defesa da democracia ou o lado golpista, para ver quem vai sair melhor nessa disputa. É claro que existem militares golpistas, mas existem os que não estão nessa. Seja por convicção do papel constitucional das Forças Armadas, seja por saber que seria muito difícil viabilizar e manter um regime de exceção. E quem não é golpista e vê as Forças Armadas enfiadas no buraco que o Bolsonaro criou, fica puto. Eu diria que quem efetivamente defende e respeita as Forças Armadas não pode de maneira nenhuma defender o governo Bolsonaro porque ele tem manchado a imagem das forças. E aí eu vou retomar uma coisa que eu já falei para vocês aqui no canal. Não nos aproveita a generalização. Se a gente disser que todo mundo das forças é golpista, só quem ganha são os golpistas. A gente precisa frisar a distinção. Já vou abrir outro parênteses aqui. Vocês podem me dizer, Gabi, mas os militares também são responsáveis. Eles precisam pagar pelo que eles fizeram. Pois é, gente, mas será que vai rolar? Ninguém aqui nesse canal acha que os militares caíram nessa lama sem querer. Eles fizeram por onde porque não entenderam o Bolsonaro, ou porque entenderam e toparam mesmo assim. Acharam que iam controlar o capitão e foram enredados na trama dele direitinho. Eles estão presos nesse abraço de afogado. Eu concordo que os militares deviam ter sabido melhor. O Bolsonaro era um deles que ia ser expulso da corporação por indisciplina. Eles tinham que ter noção do tipo de pessoa que o Bolsonaro era. Mas enfim, não dá para dizer que eles foram os únicos a cair nesse conto do vigário. A imprensa e a academia caíram ao menosprezar a candidatura dele em 2018. Os liberais caíram ao achar que o Paulo Guedes ia conseguir controlar o Jair. A gente vai falar disso aqui no canal também. Até outros candidatos nas eleições de 2018 caíram nessa história. Peguem as gravações do primeiro debate, do primeiro turno na Band, um dos poucos que o Bolsonaro foi. Todos os candidatos trataram o segundo colocado nas pesquisas como um nanico. Considerando que naquela altura o primeiro colocado era o Lula, que estava preso, foi um erro enorme deles terem também desconsiderado o atual presidente. Todos nós, em alguma medida, fomos arrogantes em 2018 e por isso ficamos distraídos. O maior erro é a gente continuar desse jeito. O fato é que o Bolsonaro enganou muita gente que achou que ele seria controlável, mas quem está jogando muito melhor é ele. O Bolsonaro deu um nó em todos eles e amarrou os militares na saúde. Ele vai criando opções para si. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Então, vamos voltar para agora. Se a arma contra o Bolsonaro for a questão da saúde, o tiro atinge também os militares. Vou repetir uma frase aqui. Quando a gente pensa nas ameaças do Bolsonaro, a gente está falando de uma ameaça de golpe. Então, a conta a ser feita é ver quem tem mais força. O lado da defesa da democracia ou o lado golpista. Mas e se a arma contra o Bolsonaro forem os ataques dele contra a democracia? O vice eleito do Bolsonaro é um general Mourão, que disse explicitamente, vai ter eleições, eu garanto. O comandante da aeronáutica, o mais bolsonaristas dos comandantes das Forças das Armas, segundo a imprensa, procurou Gilmar Mendes para dizer que não defende golpe. Ou seja, se um dia ele se animou assinando nota junto com o Braga Neto, ele decidiu recuar, aparentemente. Os militares, misturados na gestão da saúde, se complicam se a tentativa for responsabilizar o Bolsonaro pela gestão do governo na pandemia, porque aí os militares vão ter que ser responsabilizados junto. Fizeram tudo junto. Ou seja, um pedido de impeachment protocolado contra o Bolsonaro pelas descobertas da CPI complica muito para as Forças Armadas. Então vamos falar em termos mais claros. Oi, amigos das Forças Armadas, tudo bem? Olha, a gente acha que o Bolsonaro é uma ameaça contra a democracia e a gente queria poder contar com a ajuda de vocês, mas a arma que a gente tem na mão vai complicar vocês também. Será? Mas e se o que for usado contra o Bolsonaro forem as ameaças contra as eleições? A coisa muda de figura, o esforço ganha aliados. Afinal, o Bolsonaro comete crimes de responsabilidade no atacado, os atores políticos que estão escolhendo o que mais convém. Processar o Bolsonaro por um escândalo cujos coautores são as Forças Armadas gera muito mais resistência. É muito mais inconveniente para mais gente. Incomoda mais gente do que uma solução alternativa, que pode ser pegar o Bolsonaro por uma coisa que não respingue nos militares e assim trazê-los para o lado de cá. Eu sempre falo uma coisa para vocês. O poder gosta de acomodar interesses. Acomodar interesses. Fiquem com isso na cabeça.
A gente vive no mundo real, não no ideal. No ideal, todo mundo ia responder pelo que fez, pelos seus erros. Na vida real, a gente vai ter que trabalhar com o possível. Não adianta ficar cobrando a autocrítica de todo mundo, porque a gente já viu que, enfim, é perder tempo. Vocês lembram quando no final de março o presidente demitiu o antigo ministro da Defesa, Fernando Azevedo? Aí logo depois os comandantes das 3 Forças Armadas pediram as contas em protesto? Naquela época eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a acomodação. De como a gente tinha que tentar pensar menos como plateia e mais como pensam os atores da política. Naquele momento, numa jogada incrível, Fernando Azevedo e os ex-comandantes das forças saíram como bastiões da defesa da democracia e da liberdade. Ganharam um editorial elogioso na Folha de São Paulo. Um só movimento fez mais pela imagem de parcela das Forças Armadas do que 30 anos de redemocratização. Pois é, essa ala existe. A ala que prefere manter a majestade a se afogar com Bolsonaro. Beleza, essa galera não vai topar ter militar processado, afinal eles são uma corporação. Mas um acordo pela cabeça do Bolsonaro em troca da intocabilidade das forças? Dá pra costurar, é só querer, acomodando interesses. Se combinar direitinho... Outro detalhe importante a ser considerado: os pesos pesados do PIB se pronunciaram no manifesto defendendo a democracia, as eleições, a urna eletrônica e botando o capitão na parede. Isso também conta muito no jogo. Essa galera já disse que esse negócio de deslegitimar a eleição não vai ter o respaldo deles. Aí vocês podem me dizer, ok, mas faltou acomodar um interesse aí, que é o interesse do presidente da República. Será? Será que falta mesmo? Porque se eu fosse um cara que fez propaganda de si mesmo, falando que é um homem forte, que cuida de tudo, um messias, que vai resolver o Brasil contra o sistema, e eu começasse a perceber que talvez eu sofra uma derrota cachapante nas urnas, que vai me fazer passar vergonha, que vai me fazer parecer frágil, talvez eu preferisse ser derrubado para continuar proferindo o meu discurso, para manter a narrativa e preservar o capital político que eu ainda tenho com a minha galera. Que pode até ser uma parte reduzida do eleitorado brasileiro, mas ainda é bastante gente, dá para ganhar bastante cargo. Suficiente para eleger toda a minha família. Pode não ser a presidência da República? Pode não ser. Mas é um discurso que consegue fazer com que eu mantenha o meu peso político. E eu sei que sou estranho, mas pode ser uma saída boa para todo mundo. Vocês vão falar, Gabriela, mas e se o Bolsonaro se tornar inelegível? Como é que isso pode ser bom para ele? O povo que opera política não opera política só tendo a possibilidade de ser eleito. Porque todo mundo corre o risco de um dia não ser eleito. E dá para operar elegendo outras pessoas. Você fica no jogo. E vocês acham que fica melhor ou pior para a manutenção desse curral eleitoral se ele sair desmoralizado em 2022? Se ele for saído, vira quase um mártir da causa, um perseguido, um homem sozinho contra o sistema. O Bolsonaro olhou para o Trump para se eleger em 2018. Vocês acham que ele parou de olhar? Cadê o Donald Trump, galera? Ele teve uma votação histórica, mas perdeu. E depois que ele perdeu, ele sumiu. Tem outro interesse muito relevante nessa conta, que é o interesse do Centrão. Vocês acham que o Centrão tem historicamente sofrido na democracia brasileira? Pois é, eu também não acho. Vão mexer em time que está ganhando para deixar o próprio destino na mão de um lunático que trai todos os seus aliados? Sério? Aí vocês vão falar, mas então por que eles se aliaram ao Bolsonaro? 1, porque ele ainda é o presidente, tem a chave dos ministérios, e 2, porque aí eles aumentam a própria força quando o candidato de oposição tentar obter o apoio do Centrão. Se eu já sou oposição ao Bolsonaro desde agora, você não precisa me entregar muita coisa para eu te apoiar em 2022 contra o Bolsonaro. Agora, se eu sou amigo do cara e você está querendo que eu traia o meu amigo para te apoiar, aí o meu preço é um pouco mais alto, né? Os caras sabem se vender, galera. Ainda que isso custe muito para o Brasil e para os brasileiros. Na prática, quem perde mais somos nós. O Bolsonaro está sendo ótimo para o Centrão aumentar seu preço presente e futuro. Talvez ele tenha sido, enfim, instrumentalizado. Outra coisa que eu queria pontuar aqui para vocês. A PEC do voto impresso foi rejeitada na comissão especial na Câmara de Deputados. Mesmo assim, o presidente Arthur Lira resolveu mandar a PEC para o plenário numa tentativa descarada de tentar agradar o presidente e a sua base. O fato é que, por ser um assunto difícil, fazer sentido para quem não compreende como um sistema que reflete a vontade popular pode ser tão distante da vontade do povo, infelizmente as mentiras do Bolsonaro sobre o voto impresso pegaram muita gente. É uma das poucas pautas dele que tem aderência. Eu vou fazer em breve mais um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas o Arthur Lira está tentando sufrar nessa marola, mas sempre fazendo o jogo duplo. De um lado ele manda a proposta para o plenário, de outro ele sai por aí assegurando a todo mundo que a PEC não vai passar. Conversa com o meu pensamento anterior, percebem?
está trabalhando por si e por seu grupo. Duas coisas. A primeira, esse é um recado claro para quem disse em fevereiro, durante a eleição para a presidência da Câmara, que tanto fazia entre o Arthur Lira e o Baleia Rossi, que os dois eram farinha do mesmo saco, que quem estava apoiando a candidatura do Baleia Rossi era vendido. É nisso que dá toda essa arrogância e intolerância. Agora a gente tem um presidente da Câmara que o Bolsonaro queria. A segunda coisa é, essa faca é de dois gumes. Se a proposta defendida pelo Bolsonaro vai ao plenário e perde, ele enfraquece ainda mais. Fica claro exatamente o tamanho do apoio que ele teria na Câmara na hora do vamos ver. Por isso é que a notícia de que os bolsonaristas estão tentando adiar essa discussão. O que eles querem é manter o escândalo. Com essas cartas na mesa vai ficar mais evidente se vale mais a pena para ele ser derrubado ou esperar para se ferrar em 2022. Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira à noite. Saiu agora que a votação sobre o voto impresso pode ser amanhã, na terça, dia em que vocês vão ver esse vídeo. Ou seja, talvez agora vocês saibam mais do que eu. A gente volta a conversar sobre isso. Mas eu não quero que ninguém se anime. Não, eu não acho que o Bolsonaro vai renunciar ou ser renunciado, empichado agora. Até porque ele não precisa. A estratégia do Bolsonaro é manter a tensão permanente, a corda permanentemente esticada, porque assim ele preserva a possibilidade de ruptura. Se a gente chegar em 2022, a economia estiver bombando, o brasileiro tiver esquecido a pandemia, ele concorre. Se não, ele sai fora. Ou renuncia ou força um impeachment de vez. E mantém a narrativa que o permitiu sair pela tangente. O Bolsonaro sai permanentemente pela tangente. Vamos lembrar aqui. O Bolsonaro não é um Davi contra Golias. Ele é o centrão, como ele mesmo já disse. Ele tem maioria no Congresso Nacional. Mesmo assim, ele continua com o discurso de que vão armar contra ele, de que ele é um coitado, de que ele está sendo silenciado pelo sistema. Ele fala que teve fraude na eleição que ele ganhou. O Bolsonaro não está sozinho contra tudo e contra todos. Ele está unha e carne com o centrão. Só que esse jogo do Bolsonaro é bom. Abre a saída pela tangente para ele e serve ao centrão porque está envolvido até a tampa nesse governo e continua fingindo estar dissociado do presidente, enquanto aumenta o seu poder de barganha. Aliás, vai chegar o dia em que a gente vai ter que ter uma conversa séria sobre o centrão. Esse grupo político vai precisar ser responsabilizado por toda essa confusão também. Agora fica aqui o aviso. A variável tempo importa. Se o Bolsonaro ficar esticando a corda até a véspera das eleições e ficar claro que ele vai perder e ele tentar forçar um impeachment, muita gente não vai concordar. Vão querer que ele se lasque no voto. E aí só sobra renúncia, como bom perdedor. Se o Bolsonaro acha que só ele está fazendo cálculo e jogando xadrez, ele está muito enganado. Tem mais gente pensando no jogo. Talvez seja ele quem agora precisa cuidar para que a sua arrogância não o faça distraído. É isso, galera. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal e comentem aqui o que vocês acham sobre essa minha teoria. Tchau, tchau.